Toda travessia começa com um passo. E se você está aqui, talvez já tenha dado muitos. Eu sou Mariana, psicoterapeuta perinatal, mãe imigrante e criadora da Imigra Mama. E esse é o Histórias de Travessia, um espaço seguro para falar sobre gestar e maternar, longe do lugar onde tudo começou. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio. Esse é um espaço pensado especialmente para gestantes brasileiras que vivem fora do país. Um lugar para falar de maternidade imigrante com verdade, afeto e profundidade. Aqui você vai encontrar escuta, histórias reais e ferramentas para viver a sua gestação com mais presença, acolhimento e segurança. Talvez você esteja me ouvindo sozinha no sofá, no carro ou durante uma caminhada. Talvez esteja vivendo sua primeira gestação em outro país. Ou talvez já seja mãe e ainda esteja processando tudo o que aconteceu. Se você sente que ninguém ao seu redor entende exatamente o que você está passando, esse podcast é para você. E antes de começar a minha história, eu quero te explicar como que vai funcionar a nossa dinâmica. A cada episódio, eu vou trazer reflexões, ferramentas emocionais e histórias reais que nos ajudem a entender e acolher a experiência da maternidade imigrante. E eu quero muito que esse seja um espaço de troca. Por isso, todo episódio vai ter uma história enviada por vocês que estão me ouvindo agora. Histórias de gestação, de puerpério, de desafios e também de vitórias. Não importa se elas são doces ou difíceis. Todas têm o seu valor. Se você quiser compartilhar a sua vivência, escreva para cartas@imigramama.com. Pode ser anônima se você preferir. Quando uma mulher compartilha sua travessia, ela acende um farol para outra. E é isso que eu quero criar aqui. E para abrir oficialmente esse podcast, eu vou te contar um pedaço da minha própria travessia. Quando eu decidi viver fora do Brasil, eu não imaginava que a maior mudança não seria a geográfica, mas a emocional. A maternidade longe da minha rede de apoio. Em 2019, eu engravidei do meu primeiro filho, o Miguel. Era uma gestação planejada, desejada, mas assim que eu vi o positivo, um turbilhão de pensamentos me invadiu. Junto com a alegria, vieram inquietações profundas. E se eu entrar em trabalho de parto e meu marido não chegar a tempo? E se o médico não entender o que eu preciso? Eu vivia numa cidade pequenininha da Austrália, onde o ônibus passava a cada 2 horas. E o hospital ficava a 45 minutos de distância da minha casa. Eu não tinha minha mãe, minhas amigas, nem uma vizinha para bater na porta. O pré-natal foi frio. Poucos exames, nenhuma escuta verdadeira. Parecia que as palavras que eu mais precisava ouvir não estavam no inglês. Eu me perguntava todos os dias. Será que o meu bebê tá bem? Eu achava que eu estava preparada. Mas a solidão, essa ninguém me contou que seria tão profunda. Miguel nasceu em abril de 2020. E naquele mesmo dia, eu já estava na minha casa. Sem rede, sem apoio. Tentando lidar com necessidades básicas que pareciam gigantes. Tomar banho, comer, dormir. Eu acreditava que precisava dar conta sozinha,
que ser mãe era sinônimo de ser forte o tempo todo. 6 meses depois, algo dentro de mim pediu ajuda. Mas quando eu encontrei uma psicóloga, eu percebi que ela não entendia a complexidade de ser mãe e imigrante. Faltava linguagem, afeto, faltava escuta. Foi no silêncio de longas madrugadas e na saudade que apertava o peito que eu percebi. Nenhuma mãe deveria viver isso sozinha. E com o tempo, eu aprendi uma coisa ainda mais profunda. Não basta ter rede de apoio. É preciso estar emocionalmente preparada para recebê-la. Essa foi uma das sementes do Método Mama, o caminho que eu criei para guiar gestantes no exterior a se sentirem acolhidas, seguras e conectadas emocionalmente com a sua maternidade, mesmo sem rede física por perto. Essa travessia me transformou. E é dela e de tantas outras que vamos falar aqui. Durante a minha travessia, nesse momento de busca por novas formas de lidar com tudo, eu conheci a terapia de aceitação e compromisso. Essa abordagem nos ajuda a aceitar as emoções difíceis sem julgá-las ou tentar lutar contra elas. Ao invés disso, a gente aprende a se conectar com os nossos valores mais profundos. No meu caso, o desejo de ser uma mãe presente e amorosa sem me desconectar de mim própria. E agir mesmo quando o medo ou a solidão aparecem. É como aprender a caminhar na areia fofa da praia. A cada passo, a gente pode escolher aonde apoiar o pé, mesmo que o caminho pareça incerto. Aceitar o que a gente sente não é desistir, mas criar espaço para seguir em frente. Este podcast é sobre histórias reais de gestantes e mães brasileiras que vivem no exterior. A cada episódio, vamos mergulhar em um pedaço dessa travessia. As alegrias, as dores, as descobertas. Vamos falar sobre pertencimento, sobre criar um lar dentro de si, sobre rede de apoio, mesmo quando ela não é física. Aqui, todas as histórias terão um título, como se fosse o nome de um capítulo da sua própria vida. Porque maternidade imigrante é assim, cheia de capítulos que merecem ser contados. Se você também sente que precisa dar conta sozinha, ou que não tem direito de reclamar, porque foi você que escolheu viver fora, eu quero te dizer, seus sentimentos são legítimos. A solidão gestacional não é fraqueza. É uma dor real e ela pode ser cuidada. Se você também está vivendo a sua travessia, sinta-se parte deste lugar. E se você se reconheceu na minha história, ou se lembrou de algo que viveu e quer dividir, escreva para cartas@imigramama.com. Eu vou ler com todo carinho. E no próximo episódio, a sua história pode ser a luz que outra mãe precisa. Eu encerro esse episódio com o mesmo lembrete que me sustentou tantas vezes. Você não está sozinha. A sua dor é legítima. E existe sim um jeito de viver a gestação com mais presença, acolhimento e segurança emocional. Afinal, aqui, cada travessia importa. Siga o Histórias de Travessia no Spotify e compartilhe com outras mães e gestantes imigrantes que possam precisar desta escuta. Obrigada por me ouvir até aqui.
Se quiser continuar essa conversa, me segue lá no Instagram, @imigramama. Lá eu compartilho conteúdos e reflexões. Eu sou a Mariana e esse foi o primeiro passo da nossa jornada juntas.